Vamos acabar em uma luta com o Irã. Será um conflito que eu suspeito que os israelenses começarão de alguma forma. Eles agirão inicialmente por conta própria. Então seremos arrastados para apoiá-los em um sistema. Como Israel passa por isso, é difícil dizer. Os iranianos têm a capacidade de aplanar o lugar, mas eu acho que Israel está em muitos problemas agora, está perdendo muita população, tem muito pouca renda, é totalmente dependente de nós. Eu não sei se sobrevive a todo o empreendimento. Este é o coronel Douglas Macgregor, um analista de defesa e política externa e ex-conselheiro do secretário de defesa. Eu me sentei com o coronel e gravei esta entrevista apenas algumas horas antes de Israel lançar sua guerra contra o Irã, uma guerra que agora se transformou no maior e mais perigoso conflito internacional, ameaçando o futuro do nosso mundo. A guerra nuclear nunca esteve mais próxima do que agora, e não se engane, o governo dos Estados Unidos da América está firmemente apoiando os ataques de Israel contra o Irã. Segundo o Times of Israel, os Estados Unidos da América induziram o Irã a acreditar que não havia ameaça iminente de ataque, como relatado em um artigo recente. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes, porque agora está ficando interessantemente claro que os Estados Unidos estavam intimamente envolvidos na coordenação deste ataque com Israel, agindo em plena cooperação e talvez até duplicidade. Poucas horas após os ataques, Donald Trump postou que 2 meses antes havia dado ao Irã um ultimato de 60 dias para fazer um acordo. Eles deveriam ter feito isso. Hoje é o dia 61. Eu os orientei, mas eles não conseguiram fazer. Agora eles têm talvez uma segunda chance. Sua mensagem deixa claro que não foi apenas uma ação isolada de Israel, mas uma jogada calculada com total apoio dos Estados Unidos da América. Isso agora foi confirmado pela plataforma de notícias Axios, que postou este incrível artigo revelando que o ataque de Israel ao Irã foi planejado durante 8 meses. 2 oficiais israelenses afirmaram ao Axios que Trump e seus assessores apenas fingiam se opor a um ataque israelense em público. Um deles afirmou que tínhamos sinal verde dos Estados Unidos da América. O objetivo era convencer o Irã de que nenhum ataque era iminente e garantir que os iranianos na lista de alvos de Israel não se mudassem para novos locais. Assessores de Netanyahu informaram erroneamente que Trump tentou frear um ataque israelense em ligação na segunda-feira, quando, na verdade, a ligação tratava de coordenação antes do ataque, segundo funcionários israelenses. A situação no Oriente Médio está agora escalando mais rápido do que qualquer um de nós poderia ter previsto. Agora ouviremos as percepções do coronel Macgregor, que previu este exato ataque contra o Irã e também explica o que acontecerá em seguida. Coronel, eu quero falar sobre Israel e acho que este é um momento muito interessante para isso agora. Obviamente, nós vimos, você sabe, por exemplo, a progressão desta guerra de Israel em Gaza. Quero dizer, a devastação contínua ainda é uma crise humanitária massiva, mas também acho que estamos começando a ver muito do apoio internacional a Israel começando a diminuir e realmente está se tornando um ponto de virada aqui. Eu quero saber seus pensamentos sobre Israel, pois estamos olhando em junho de 2025 agora. Quais são seus pensamentos sobre a situação atual entre Israel e Gaza e a crise pendente com o Irã? Bem, acho que vamos acabar em conflito com o Irã. Será um conflito. Como ele começa, eu suspeito que os israelenses vão começar de alguma forma, eles vão agir inicialmente por conta própria, então seremos arrastados para apoiá-los em um sistema. Como Israel passa por isso? É difícil dizer. Os iranianos têm a capacidade de arrasar o lugar. Israel simplesmente não é tão grande assim, certo? E eles poderiam fazer isso agora. Os israelenses poderiam ser extraordinariamente arrogantes e impudentes, e eu diria que uma palavra melhor seria arrogantes e tolos. E realmente usar uma ogiva nuclear própria em seu desejo de destruir a chamada instalação nuclear. Eu acho que seria um terrível erro. E então você teria uma situação em que os russos e os chineses provavelmente se envolveriam. O que isso significa? Eu não sei, mas acho que Israel está em muitos problemas. Agora está perdendo muita população, tem muito pouca renda. É completamente dependente de nós, não sei se sobrevive a todo o projeto. Também não temos interesse estratégico. Isso nos levaria a destruir o Irã, certo? Agora eles falam sobre o Irã como se a revolução fosse recente, mas já se passaram 46 anos. O Irã é uma nação muito diferente do que era há 46 anos. O Irã é uma sociedade altamente desenvolvida, com um capital humano muito, muito alto. Eles são muito mais capazes do que as pessoas pensam.
Temos essa ideia ridícula do Irã como um atraso de outro país muçulmano onde ninguém consegue fazer nada direito. Isso simplesmente não é verdade e deveríamos estar interessados em cultivar boas relações com eles. Não ir à guerra com eles, mas Israel quer manter seu monopólio sobre armas nucleares e está determinado a destruir qualquer um na região que possa, por qualquer motivo, ter uma capacidade nuclear. Os turcos sabem que, se precisarem de uma arma nuclear, o Paquistão a fornecerá. Portanto, eles realmente não estão preocupados com isso. Certo, que terrível conjunto de circunstâncias para se estar se você é Israel. Quero dizer, literalmente, você disse a todos na região que eles são subhumanos e que merecem ser destruídos. Eu não vejo como os israelenses se recuperam disso. Você diz a todos os seus vizinhos que eles merecem morrer e que são subhumanos, você não está exatamente cultivando amigos e apoiadores. Então, o que quer que aconteça agora provavelmente não será bom para Israel. Isso vai nos atrasar, isso vai nos prejudicar. Você sabe, você começa a interromper o fluxo de petróleo e assim por diante. Você vai ter um inferno de um tempo. Quem está por trás de tudo no Oriente Médio? Não é o Irã, ao contrário do que muitos acreditam. Tentamos argumentar por anos que destruir o Irã resolveria tudo. Não, isso é um absurdo. Então, eu acho que chegamos a um impasse. O problema é este, e isso é o mais importante, Cyrus. Se você é o presidente Trump, você se senta com seus conselheiros políticos ou com quem quer que ele esteja conversando atualmente, provavelmente Lutnick e Witkoff, que são ambos fervorosos sionistas, e ele pergunta: quantos senadores eu controlo em uma votação crucial no Senado? E quantos senadores o senhor Netanyahu controla em uma votação crucial no Senado? Resposta: o senhor Netanyahu controla mais o Senado do que Donald Trump. Isso provavelmente também vale para a Câmara. Por isso, Washington é essa ilha de fantasia. Aqueles que vivem lá estão enriquecendo com dinheiro de lobbies e propinas devido ao apoio ao envio de equipamentos militares globalmente ou ao comprometimento das forças dos Estados Unidos da América em algum lugar. Donald Trump não parece ter controle sobre nada disso. O que ele pode fazer? Não sei se você ouviu, acho que foi ontem, quando ele foi questionado diretamente sobre o Irã. E eu o vi pessoalmente de perto, e este era um Donald Trump muito diferente. Ele ficou lá com uma expressão muito séria. Bem, e quanto ao Irã e as negociações, o que está acontecendo? E ele fica lá e diz: bem, você sabe, eles querem enriquecer urânio, e não podem fazer isso, não podemos permitir isso. E eles têm que desistir de algumas outras coisas. Quer dizer, os mísseis balísticos teatrais acabaram e eles não farão isso. Então, eu acho, eu disse e está claro, as consequências são muito graves. E então ele meio que ficou lá, certo? Isso é... Não é um homem que quer ir para a guerra, certo? Claro que não. Ele nunca quis ir para a guerra contra ninguém. Mas o que ele vai fazer agora? Ele basicamente se encurralou graças aos seus maravilhosos conselheiros e sua disposição em apoiar incondicionalmente qualquer coisa que Israel e seus agentes neste país queiram. Ele está preso. Então qual é a resposta? A resposta é que vamos ter uma guerra com o Irã. Seria... Você considera que o possível conflito entre Israel e Irã é o mais urgente no cenário internacional atualmente? Isso superou Rússia e Ucrânia? Isso realmente é a nossa maior preocupação no momento? Isso superou tudo. Honestamente, a situação no Oriente Médio superou todos os outros conflitos e é a questão de segurança internacional mais urgente que afeta não apenas a região, mas se a guerra nuclear começar, o mundo inteiro. Netanyahu, que já perdeu o apoio internacional por seus devastadores crimes de guerra em Gaza, agora os expandiu para novos crimes de guerra no Irã. E enquanto os governos ocidentais justificam o ataque de Israel ao Irã como um ato de autodefesa, quero deixar você com uma poderosa percepção de Mohamed El-Barari, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e ex-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele esteve profundamente envolvido na gestão de tensões nucleares no Iraque, Irã e Coreia do Norte e alertou os governos europeus que ataques direcionados contra instalações nucleares são explicitamente proibidos sob o artigo 56 do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, do qual a Alemanha e qualquer outro país europeu é signatário.
Além disso, o artigo 2.4 da Carta da Organização das Nações Unidas declara claramente que o uso da força nas relações internacionais é proibido, exceto nos casos de autodefesa ou quando autorizado pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Esta escalada levanta sérias questões legais e morais para a comunidade internacional considerar. Pessoal, estamos tentando atualizar vocês sobre o Oriente Médio, mas a situação está evoluindo rapidamente. Portanto, certifique-se de continuar sintonizado enquanto continuamos a acompanhar esta situação em desenvolvimento. Mas me diga sua opinião nos comentários abaixo. Você acredita que as ações de Israel foram um ato de autodefesa? Ou isso é um novo precedente perigoso que foi estabelecido no Oriente Médio? Como sempre, quero agradecer por assistirem e estou ansioso para ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.